Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui, deixa eu desligar meu som. Estamos aqui com mais uma live para falar sobre atividades e materiais Montessori de 0 a 3 anos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Luiz. E enquanto a gente espera a Luiz entrando aqui, olá, tudo bem? Eu vou lendo um pouquinho o currículo dela, a bio dela, para vocês conhecerem a Luiz. A Luíse é guia Montessori e educadora parental, especialista em combinar princípios Montessori e educação positiva. Ela é a mãe da Alice e está esperando o segundo filho. Ela tem mais de 10 anos de experiência em trabalhar com crianças pequenas e conheceu o Montessori a partir do nascimento da sua filha Alice. E desde então ela se dedicou 100% a isso. Ela tem formação pela North American Montessori Center e está completando sua formação da AME no The Montessori Institute em Denver. Também está completando o mestrado em educação pela Loyola University em Maryland. Ela já fez estágio em várias escolas Montessori nos Estados Unidos e mais de 250 horas de observação de crianças, tanto em ambientes Montessori quanto em ambientes tradicionais. E atualmente ela mora no Brasil e tem o seu próprio centro de convivência Montessori na cidade de Sorocaba, em São Paulo. E esse centro é baseado no programa da Simone Davis do Jacaranda Tree de Amsterdã. Ela também possui a certificação em disciplina positiva pela Positive Discipline Association dos Estados Unidos e é criadora do conteúdo da Wondermont. Luísa, tô esperando você aqui. É só você pedir para entrar, tá bom? Clica aqui no maisinho que a gente tá aguardando. Eu convidei a Luísa para vir aqui falar com a gente, porque em uma das nossas conversas a gente acabou... Aí, agora chegou. Sobre as consultorias, e uma pergunta muito comum, né? Tanto no Instagram ou em consultoria, que as pessoas entram e elas falam pra gente assim: meu filho tem tanto de idade. E, oi, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto. Eu também. Que bom. E aí eu estava contando aqui para o pessoal do porquê que a gente teve a ideia de fazer essa live, né? Que a gente estava conversando e aí a gente descobriu que tem essa pergunta em comum aqui nos dois perfis. Das pessoas falando: ai, meu filho tem tantos anos, o que que eu vou oferecer para ele? Não, o que que eu posso oferecer em termos de atividades? Que materiais eu compro para constituir o ambiente dessa criança? E como é uma coisa muito corriqueira, todo mundo tem dúvida, a gente falou, vamos fazer uma live sobre isso, então, vamos falar sobre isso. Então, sem mais demoras, eu vou passar a bola para você, que é uma especialista aí na primeira infância, de 0 a 3, para contar para a gente um pouquinho, né, sobre o uso dos materiais de 0 a 3 e dar umas dicas para essas famílias. Obrigada. Sim, é um prazer estar aqui para falar sobre isso. A gente sempre tenta evitar um pouco, né, de focar muito nos materiais nas nossas mentorias, porque a abordagem Montessori é muito mais do que os materiais, né? A apresentação que a gente faz, as estantes, as mesas pequenas, baixas, né, torre de aprendizagem, tudo mais. Isso são ferramentas, né? Mas é muito mais sobre isso, né? É sobre a relação entre o adulto e a criança, que é baseada no respeito, né, e no conhecimento do desenvolvimento da criança, né, é, então ela vai muito além, né, de um método de ensino, né, e essa pedagogia científica. Mas, sim, a gente não pode esquecer que parte das descobertas da Maria Montessori tem a ver com o desenvolvimento motor e cognitivo, né, da criança, e os pais e as mães querem saber mais sobre o que eles podem fazer com as crianças, né? E o que eles podem oferecer para dar suporte a esse desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Sim, com certeza é possível, né? E é importante. A gente tem duas descobertas da Maria Montessori, eu acho que são importantes nesse contexto do nosso tema de hoje, que é a mente absorvente, né? E os períodos sensíveis, né? E a gente aprende que isso depois da Maria Montessori, né? Hoje a gente sabe que 85% do cérebro da criança é formado nos primeiros 3 anos.
E uma coisa importantíssima, né, que acontece nesse período é a mielinização, né, myelination, acho que é mielinização em português, Isso. que é esse processo neurológico, né, de maturação do cérebro, que ela também, a gente vai ver, percebeu isso, né, sem saber desse contexto neurológico, né, mas é uma coisa que realmente precisa acontecer através da experiência da criança no ambiente, essas conexões, né, neurais e esse fortalecimento das conexões, né, através dessa mielinização, precisa acontecer para o desenvolvimento da criança, né, do sistema nervoso, e para ela passar do movimento involuntário para o movimento, né, que é os reflexos do recém-nascido, né, para o movimento voluntário. E isso vai acontecer durante os primeiros, né, 2 anos e meio, 3 anos da criança, quando ela já tem esse desenvolvimento motor das mãos e do corpo, né, e do equilíbrio, né. E então eu tenho aqui no livro A Mente da Criança, ela desenvolveu, ela tem essa timeline aqui, essa linha do tempo, né? E é daqui de 0 a 2 é quando tem o desenvolvimento motor, né, do corpo e das mãos, o equilíbrio das mãos, e aí daqui dos 2 aos 6, para você ver como, né, ela percebeu, né, através de observação, né? Ela criou essa linha do tempo quando ela estava na Índia, né? Que ela pediu descobriu que, especialmente nesse período, né, durante os primeiros 3 anos de vida, a criança aprende mais do que em qualquer outro período. E ela desenvolveu essa primeira linha do tempo, né? Ela pediu para um grupo de alunas para elas pesquisarem e observarem crianças, né, do 0 aos 2 anos e meio, e foi um projeto longo que durou quase uma década, né? Não mais de uma década, mas eu acho que foi quase uma década. E ela viu para ver essa evolução do movimento. E elas observaram que tinha realmente uma diferença significativa entre as crianças que possuíam liberdade de movimento, né? Então, tempo e espaço, liberdade de tempo e espaço no ambiente, com materiais, com estímulos, né? Do que as crianças que tinham, que eram contidas, né? Por tempo limitado de movimento e espaço limitado, né? Para esse movimento. E elas observaram que as crianças realmente que tinham liberdade de movimento alcançaram os marcos, né? Mais cedo do que as outras, né? Do que as outras crianças. E isso é por conta, hoje a gente sabe, por conta do processo da mielinização, né? Por exemplo, o controle da cabeça, do pescoço, né? Do bebê, até ele começar a andar aos 12 meses, né? Então, todos os materiais, todas as atividades têm a ver com esse desenvolvimento do equilíbrio, do corpo, das mãos, né? Então, é muito importante, né, esse processo. E os períodos sensíveis, né? A gente, todos os materiais, né, levam em consideração, por exemplo, a ordem, os pequenos detalhes, essa busca por autonomia, né? Então, é tudo uma preparação para a criança atingir essa autonomia, o desenvolvimento dos sentidos, né? Então, todos os materiais levam tudo isso em consideração. Então, enfim, eu tenho aquela linha do tempo, uma versão melhor para os pais, vem desse livro aqui, e é a linha do tempo que a gente usa na nossa formação, né? Então, também é o desenvolvimento do corpo e da coordenação das mãos, e aí mostra, né, os materiais que a gente usa, tanto do ambiente quanto os manipulativos, né, que a gente chama de psicossensório motor, e é tudo baseado no desenvolvimento da criança que vai por esses estágios, né? Que legal. Então,
todos os materiais Montessori, você está dizendo que eles estão completamente ligados e relacionados ao desenvolvimento da criança. Aí nos primeiros 3 anos tem um foco, né? O material ele foca em desenvolver uma habilidade que a Maria Montessori, né, e as alunas dela observaram que são universais na criança. Então, vão auxiliar a criança a se desenvolver, né, nesse processo. Eu acho que isso já entra um pouquinho na resposta aqui da minha próxima pergunta, que seria qual que é, né, a grande diferença entre um material Montessori para bebês e os outros materiais, os outros brinquedos que a gente vê aí, comerciais, né? O que o Montessori tem de tão diferente para o bebê? Eu acho que a primeira coisa assim que você vê mesmo assim é que o design é simples. Primeiramente, eles são esteticamente agradáveis, né? Então eles não podem ser hiperestimulantes, então cheio de botão, de plástico, de barulho, de luzinha, né? Então eles não podem ter muitos detalhes, muitas cores, barulho, né? Então você vê os materiais, eles têm cores mais suaves. As formas são mais básicas, né, para a criança prestar atenção realmente nas propriedades que são importantes do material e não nessas coisas extras, né, que é muito muita distração, né, a criança não precisa de tudo isso. Então, esse seria, eu acho que, o que as pessoas que não conhecem, né, percebem. E eles também trabalham coisas especiais, o desenvolvimento dos sentidos. Então, por exemplo, o tato, a audição, a visão, né, até o gosto, né, o paladar. Então, eles têm que variar nas texturas, né? Então, a gente usa muita madeira. Tem também para os bebezinhos, né, bem recém-nascidos, tem o tecido, exploração de todos os sentidos, né? Então, metal, eu tenho alguns chocalhos depois que eu vou mostrar, né? Mas só para alguns exemplos, né? Uma variação assim, que vão progredindo e ficando mais elaborados, né? Conforme a criança cresce e as cores são mais contrastantes, assim. Então, as cores primárias, né? A gente começa devagar e vai adicionando mais cores, mas pro bebezinho mesmo é sempre bem simples. E eles são feitos para eles são projetados para incentivar a exploração da criança individual, né? Independente, né? A autoexploração. Então, o bebê tem que ter a oportunidade de interagir com os materiais de forma autônoma. Então, eles não são só para entretenimento, mas eles têm o controle de erro, por exemplo, né? Então, para possibilitar que a criança absorva tudo que tem no material de forma, né, autônoma, porque tudo isso gera essas conexões neurais pela criança e não é imposto pelo adulto, né? Então não é um material que faz tudo por ela, né? Ela que tem que interagir com o material sozinha. E eles também são sempre, como eu já falei, né, projetados de acordo com as fases do desenvolvimento da criança, a possibilidade, né, as habilidades dela, o que ela consegue fazer, né? Então a gente não dá nada que está ou além do nível dela, motor e cognitivo, ou muito fácil, né? A gente tem que sempre, por isso que a observação do adulto é tão importante, porque vai depender muito de cada criança, né? A criança, a gente tem essa linha do tempo, né, que ajuda a gente, mas cada criança é diferente, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E sempre, né, com produtos naturais, né? Então, a madeira, o tecido, metal, como eu falei, né? E a beleza, né? Que vai... E coisas do mundo real, né? Então, para ajudar a criança a apreciar a beleza da natureza. Eu acho que são os principais, né? Os que promovem a concentração, né? Sim, é verdade. É muito diferente, né? A gente olha o material Montessori, ele é tão simples, né? Ele é tão, assim, é só isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão intrigante
que a gente olha e fala, nossa, que bonito, eu quero pegar, eu quero tocar, né? Eu tô olhando aí atrás de você, né? Eu tô vendo rola-bola. São atividades que a criança, que às vezes a gente vê esses brinquedos comerciais tão elaborados, tão cheios de funções, botões, barulhos, luzes, e a criança realmente ela nem sabe o que fazer com aquilo, né? Ela, ou ela fica ali hipnotizada, digamos assim, foi o que você falou, né? Ela não tem uma atividade, ela fica meio hipnotizada, assim, acompanhando aquilo, e aí ela fica um tempo e depois ela perde interesse. Enquanto que a gente nota que no material Montessori, depois você vai poder falar mais um pouco disso, o quanto a criança ela fica, né? Ele atrai o interesse dela, ele é muito simples, mas ela fica assim, eu quero fazer. Eu queria que você desse um exemplo de um controle de erro que você falou. É super importante isso, né? De que a criança, ela vai manipular e ela vai perceber qual é a consequência daquela manipulação dela, né? Então, não sei se você quer usar o exemplo do rola-bola ou quer usar um outro material. Conta pra gente o que é esse controle de erro e como que ele funciona para a criança. Então, assim, cada material ele tem um objetivo, né? Uma habilidade e tem o isolamento da habilidade, né? E o controle de erro. Então, para poder isolar essa habilidade, tem que ter um controle de erro para a criança chegar naquele objetivo sozinha. Então, sem a gente ter que fazer, né? Alguma coisa por ela. Eu acho que assim, a gente tem níveis, né? Eu acho que o material clássico que todo mundo mostra é esse aqui, mas ele é um pouco mais avançado, né? Quando a gente pensa num bebê, uma coisa simples como a caixa de permanência, isso daqui tem um controle de erro, né? Porque o que está sendo desenvolvido aqui tem o agarro intencional, quando a criança chega no ponto de trabalhar com essa caixa, né, mais ou menos uns 8, entre 7 a 9 meses, começa a desenvolver a percepção, né, de que um objeto ainda existe, né, mesmo quando, né, então a permanência de objeto, né, tem isso, e ela vai ver só pelo fato de né, colocar a bola no orifício e ela aparecer aqui. Ela some por um milésimo de segundo. A gente começa assim, né? Bem rapidinho, e aí depois tem a gaveta, que demora mais para ver, né? Então, vai desenvolvendo essa permanência do objeto. Mas, para ela chegar até lá, tem também outros fatores. Tem o motor do agarro. Então, antes a gente trabalha desde os 3 meses, né? O agarro com os chocalhos. E aí, depois, quando ela chega nesse ponto, ela vai começar a ter um agarro um pouco mais difícil, né? Imagina a mãozinha de um bebê que consegue pegar isso aqui para depois conseguir segurar a bola. E aí também, nessa fase, o soltar é intencional. Então, isso também é outra, porque eu acho que se você lembrar, né, de bebezinho, eles quando você só é reflexo, né? Você só coloca a mão aqui e já fecha como um reflexo e não solta. Então, assim, tudo que pega não solta, né? Esse soltar é a outra coisa que é desenvolvida e a outra coisa é chegar no orifício e soltar. Então, é muita coisa que está envolvido num material simples e tudo isso ela consegue chegar em tudo isso sozinha. E esse é o controle de erro, né? Não tem outro jeito assim. Claro, tem todos os materiais, tem a gente vê a criatividade da criança quando a gente vê ela mexendo com as coisas de tudo quanto é jeito. Mas assim, para chegar até lá, ela consegue fazer sozinha e isso só é possível por conta do controle de erro, né? Então ela vai eventualmente, né? Ela vai chegar nesse ponto de soltar no orifício, ver a bola sair, pegar ela e começar a criar essas conexões neurais e fortalecer as conexões, né? E percebendo a permanência do objeto, por exemplo, que é, né, a meta principal desse material. Nossa, fantástico. Acho que o que você foi falando, assim, a gente vai vendo, porque é engraçado que a gente esquece o quanto de trabalho que uma criança tem, né? O quanto de esforço a criança tem para fazer uma coisa muito simples. E conforme você foi conversando e falando, né, contando aí, né? Olha isso, a gente não para pensar que para a criança o desenvolver a pega
é um exercício e é uma prática e é algo que gera esforço mental dessa criança, desse bebê pequenininho, né? Recém-nascido. Então, que maravilhoso que o Montessori, a gente observou cada detalhe e ela criou um material específico para trabalhar com essa habilidade de pega, como que a gente vai desenvolver? Aí você estava falando, né, do pegar e não soltar. Eu já lembro daquele clássico puxar o cabelo, né? Que o bebê fica agarrando nosso cabelo, a gente solta. Então, de como a gente desenvolver depois essa habilidade de soltar, né, de abrir a mão. E é um exercício para a criança, não é uma coisa fácil de desenvolver, de entender como que eu abro a mão, como que eu fecho a mão, como que eu digo para o meu corpo, agora eu quero que isso saia da minha mão, agora eu quero que isso venha. Né? Para a gente é uma coisa tão natural. E ela não vai aprender através da gente mostrar para ela, né? Não é? Esse é outro ponto importante. Não é a gente que vai mostrar para ela, olha, é assim que você faz. Né? Ela chega lá sozinha. E isso é super importante para várias camadas, né? Não só vai desenvolvendo a autoestima, né? Dela saber que ela consegue fazer essas coisas sozinha, mas também dessas conexões neurais que só acontecem quando ela mesma percebe essas coisas, quando ela mesma vê o erro dela e ela vai desenvolvendo essas coisas sozinhas. Não é algo que o adulto pode impor e fazer ela aprender. É verdade. É daquilo que você falou, né? Do sensorial. A criança precisa viver e desenvolver através de todos os sentidos. Então, ela vai experimentando. E conta pra gente, então. Acho que todo mundo quer saber, né? Foi tão interessante você mostrar e explicar a ordem. Vamos voltar, então, desde o comecinho. Qual é os principais, assim, vamos tentar passar para as pessoas uma sequência de materiais que a gente vai trabalhando com o bebê e quais habilidades eles vão trazendo. Sim. Bom, como eu falei no começo, só para dar um adendo aqui, eu tenho um centro de convivência, então eu tenho uma escolinha assim, que eu tenho, são muitos materiais. Aqui atrás são caixas que vão de 3 em 3 meses, desde 0 até 36, né? Que é de 0 a 3 anos. Olá! Oi! E então, assim, eu tenho muita coisa. Então, eu sempre falo, eu gosto de falar no meu perfil quando eu apresento essas coisas, porque eu sei que as pessoas querem saber, querem ideias, que elas servem de inspiração. Então, tudo que eu tenho 10, no mínimo, eu acho, 10 chocalhos, né? Mas, claro, a gente não está incentivando vocês a terem todos esses chocalhos. Eu acho que vocês podem pegar, né, assim, ao invés de ter 15, né, você pode só ter 3, lembrando dessa variedade de textura, né, dos sentidos. Então, esses 3 que eu mostrei. Bom, então, primeiro, voltando, de 0 a 3, né? Primeiro, aquela mielinização que eu estava explicando, né? Ela vai em 2 direções. Ela vai de cima para baixo, da cabeça até os pés, e de dentro para fora, para as extremidades, que são os dedos, né? Então, assim, primeiro a gente isso vê nos materiais que a gente começa com os móveis visuais, né? Então, a gente trabalha, tem a visão, tem o olfato, a boca, né? Tem muita exploração. Os chocalhos não são só sobre o agarro, a mão, mas também visual, né? Auditivo, né? Então, do 0 aos 3 anos a gente tem os móveis, tem as cartas, né, de alto contraste também, que ajuda na visão. E a gente vai trabalhando dos reflexos da mão pro agarro intencional e a manipulação das mãos, né? Então, quando o bebê, o recém-nascido, né, vai chegando ali nos 3 meses, mais ou menos, a gente começa a acrescentar os chocalhos. E aí, eu tenho 3 aqui para mostrar para vocês, eu tenho muitos, mas esses aqui eu acho que seriam, assim, os principais. Não precisa ser exatamente assim, mas alguma coisa com metal, alguma coisa com tecido, a madeira, e você pode ver, né, que esse daqui é fininho. Não sei se você consegue ouvir, ele faz um barulhinho, esse daqui também. E tem a madeira, né? E aí a gente começa com coisas mais finas, mais fáceis de agarrar. E aí, né, até na linha da Maria Montessori, ela fala quando o bebê percebe que tem uma mão, né? O bebê, quando nasce, ele não sabe que ele tem uma mão. E então, quando ele começa a perceber, você pode notar, mais ou menos uns 3, 4 meses, o bebê começa a ficar fissurado, né, com a mão, né? Então, os formatos diferentes dos chocalhos também ajudam, porque dá mais interesse
e vai começando a trabalhar essa concentração também, né? E uma concentração proposital, assim, né? É uma coisa que é interessante, né, para a criança. Então, essa variação de textura, tudo isso trabalha com esse interesse também, além da exploração motora, né, do bebê. Então, conforme vai passando, né, dos 3 aos 6, a gente já começa a introduzir. Quando chega nos 6, os chocalhos vão ficando mais elaborados, né? Então, eu tenho, por exemplo, o Houdini, esse daqui, a bolinha de metal, mas tem uns que é cor natural e a bolinha de madeira, né? Esses também funcionam. Tem uns que tem uma cordinha, esse daqui, o dólio, né? Que é uma cordinha, então quando chacoalha com a cordinha, uma bolinha na ponta. Esse daqui é um pouco diferente, mas tem várias versões, né? E aí também uma exceção da regra de tentar ao máximo evitar plástico, né? São os mordedores, né? Porque é realmente um pouco mais confortável para o bebê morder na gengiva, morder o plástico. Então a gente só fala para ter certeza que o plástico ele é de boa qualidade, né? Ele não tem, né, tinta tóxica, essas coisas. Eu tenho um outro mordedor aqui que é de plástico. Os mordedores, eu lembro que eu tinha também Outro, a esse aqui. coleção e botava no freezer também, né? Uma dica, botar no freezer, porque Sim. quando a criança tá ali saindo os dentinhos, olha que legal esse. Então, esses daqui são né, de plástico. A outra coisa também é a bola, né? A bola Takani, que é essa daqui, que o bebê não consegue pegar uma bola, né? Uma bola lisa. Então, isso daqui ajuda para o bebê conseguir pegar, né? E tem variações assim, né? De tecido diferente. Esse daqui até faz um barulhinho. Então tem essas coisas. E aí o bebê, quando chega, então a gente ainda está falando dos 3 aos 6, né? Quando vai. Tudo tem também do corpo, né? Então, parte do material do 0 aos 3, que eu esqueci de mencionar, é um tapetinho de movimento ou um colchão, porque a gente tenta ao máximo deixar a criança livre para ter esse movimento. Então, a gente nunca deixa a criança presa, nunca deixa um recém-nascido naqueles balanços, né? Aquelas... As cadeirinhas, nunca, é sempre no chão. Se a criança, se o recém-nascido não está no nosso colo, nos nossos braços, ele está livre no chão, num colchãozinho fininho, num tapetinho. E aí a gente introduz o espelho, que é quando começa a fazer o tummy time, por exemplo, né? Que aí começa a fortalecer o pescoço. Não, então, eu estava falando daquele negócio da cabeça, né? Da cabeça aos pés. Então, esse espelho e o tapete de movimento faz parte dos materiais do 0 aos 3, e aí dos 3 aos 6 continua muito com o tummy time e o fortalecimento da cabeça e do pescoço. Então, a gente sempre tem que lembrar de trabalhar com as mãos e com os sentidos e com o corpo também. Legal, é como se fossem duas coisas separadas que trabalham juntos. A gente vê em Montessori separado, né? O desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento da mão, que é a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Isso. Mas como os materiais eles vão, né, se encaixando, se intercalando para desenvolver essas duas habilidades, é isso? Isso. E aí, muitas vezes a gente não percebe, as coisas são bem sutis. Por exemplo, esse daqui é o tambor giratório, ele trabalha o alcance intencional do braço, a coordenação motora do braço, né? Fazer isso daqui. Tem o auditivo, que é um incentivo para o bebê fazer mais, porque gosta dessa. Então, tem a causa e efeito, tem. E também tem o grosso, que é o bebê fortalecer o corpo inteiro, porque ele começa aos 6 meses, quando isso daqui é introduzido mais ou menos, ele começa a sentar sozinho. Então, primeiro a gente oferece isso no tummy time, que o bebê ainda está deitado na barriga, e ele faz isso daqui, então ele está fortalecendo as costas, está fortalecendo o braço, está fortalecendo, né, aquela posição de super-homem, né? E então ele está trabalhando tudo isso motor e depois a coordenação motora, o equilíbrio para ficar sentado. Então isso daqui é um movimento que ele faz sentado depois,
E aí também tem a transferência de sentado para deitado, que é outra coisa que o bebê... Então, assim, tem tudo, né? Tem o corpo, tem cognitivo, né? Da causa, efeito, tem da mão, do braço, tudo, é muita coisa envolvida, né? Então tem Legal. o outro dos 6 meses também, é esse daqui, que aí é Isso. quando ele começa a engatinhar, porque aí ele gira, mas vai longe, né? E aí é o incentivo para o bebê engatinhar. Que legal. A Milena colocou aqui. É fantástico compreender a descoberta dos bebês e dos seus movimentos. É verdade. A gente nem imagina que tem tanta coisa por trás, né? De um Uhum. simples material. Aí isso seria até os 6 meses. E o que viria depois Isso. desses? Aí dos 6 aos 9, eu gosto dos 3, né, de 3 meses, mas é mais para organização para mim, porque muda um pouco, né, de bebê para bebê. E uma coisa que serve para 6 meses pode não, né, funcionar ainda para um bebê de 9, né? Mas através dessa observação e de padrões que a gente percebe, mais ou menos dos 6 meses tem, por exemplo, a transferência de uma mão para outra, que começa, então, aqueles discos interconectados, é outro chocalho que é um pouco mais avançado e ele começa a trabalhar essa transferência, né? De uma mão para outra, que aí... E também de colocar coisa dentro, uma coisa dentro. Então tem aquele ovo e o copo, que é mais ou menos aos 9 meses, a gente introduz, tem a caixa de permanência, que aí vai começando a aprender sobre a permanência de objeto. Dos 6, Então, né, mais ou menos, fazer tem esses então. encaixes, né? É isso. Aí eles começam a tentar encaixar uma mão trabalhar junto com a outra. Ah, lá o copo. Então o copo. E tem também, então, a caixa, o tambor giratório, né, e o Houdini que eu mostrei, eles são também dos 6 aos 9, dependendo do bebê. Que mais? Tem a cesta com bolas, que também incentiva o bebê a engatinhar. Tem a exploração sensorial, então essa cesta com bolas geralmente tem as texturas diferentes, né? Onde que eu Eu ia coloquei? justamente falar das bolas, porque eu tô aqui, você tá falando, e eu tô lembrando aqui do meu filhinho, quando ele era pequenininho, né? Esse que vocês viram aqui agora há pouco. E eu lembro que uma das coisas preferidas dele nessa fase era pegar as bolinhas, ele jogava e engatinhava, jogava e engatinhava. E ele passava assim, um tempão fazendo isso. E isso é outra coisa, né? A concentração e a repetição. Então, os materiais também têm a ver com isso, né? Uma coisa que a gente não pode interromper é quando o bebê começa a repetir, 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 repetir. Isso não é porque ele já aprendeu e você já pode pular para o próximo, né? Não é um excelente sinal de que ele ainda está absorvendo alguma coisa daquele material. Ai, super legal você colocar isso. Então, vamos só desenvolver para as famílias que estão em casa entenderem. A criança começa, porque isso também é uma coisa que eu escuto muito, não sei se você escuta, mas às vezes os pais falam assim, nossa, mas ela só quer esse brinquedo, mas ela só quer fazer isso. Ah, eu tento mostrar outras coisas, né? Como se assim, a gente precisa fazer a criança passar de fase, né? Então, conta um pouquinho aí do que é isso para uma visão Montessori. muito adultista, né? Essa percepção. A gente está olhando como um adulto olha para aquela situação, que a gente fala no método, na abordagem Montessori, a gente fala do máximo esforço e do mínimo esforço, né? Então, para o adulto, ele trabalha a partir da lei do mínimo esforço e a criança não, é completamente o contrário. E a gente tem que incentivar esse esforço máximo de subir e descer a escada 1000 vezes, né? E deixar a criança subir e descer a escada 1000 vezes. Isso é muito importante. A gente foca no resultado, né? Na meta, no objetivo final e esquece de lembrar que o processo de chegar até lá é muito mais importante do que eu chegar lá. Né? Então, a criança colocar a bola, como eu estava mostrando na caixa de permanência, aquilo ali é o objetivo, e o adulto fica, coloca, e às vezes até, né, força a mãozinha do bebê a colocar, não, é aqui que você tem que colocar a bola, né? E esquece que o processo da criança chegar lá sozinha é muito mais importante do que a meta. E aí, quando ele consegue, a gente também
tende a interromper com palma, né? E traz a atenção da criança de volta para a gente. Tipo, você conseguiu, colocou a bola no buraco. E esquece que o cérebro da criança trabalha muito mais devagar do que o nosso. E às vezes o bebê colocar a bola no buraco, ele ainda não percebeu, demora um pouquinho para ele perceber o que ele fez. Então a gente tem que ficar em silêncio e esperar essa chave que vira quando o bebê coloca finalmente a bola. Fica em silêncio, não fala nada, se segura para ele ter tempo de assimilar o que ele acabou de fazer e depois falar, nossa, isso aconteceu, né? Deixa eu fazer de novo. E aí, quando ele começa a fazer de novo, ele vai criando essas conexões neurais, né? E vai desenvolvendo o movimento e tudo isso é muito mais importante do que eles colocar a bola no buraco, né? Esse processo é o mais importante. E aí, quando ele faz, ele pode ser que o bebê já chegou ali, já aprendeu a fazer, mas e pode ser que ele já absorveu cognitivamente e motor, né, o objetivo daquele material, mas se ele ainda tem esse interesse, se ele ainda escolhe isso, ele está trabalhando outras coisas, né? Ele está trabalhando essa escolha, essa autodireção, né? A escolha autodirigida. Então, ele está a escolha, a concentração, a repetição, tudo isso é muito importante. Então, se ele ainda tem esse interesse, isso a gente vai ver evoluir durante todos esses 3 anos, né? Quando a gente vê a criança desenvolver a independência, a autonomia com outras coisas, né? A gente vai falar mais quando a gente chegar sobre, por exemplo, atividades de vida prática. Mas tudo isso começa desde o bebezinho, já começa a ser desenvolvido a partir dessa escolha, desde de escolher subir a escada mil vezes, né? Nossa, que legal. Nossa, você falou tanta coisa importante agora. Então, no final, é para deixar a criança. A gente não tem que apressar nada, né? Os materiais não estão aí para ser assim, um checklist. Né? Não é assim, fez esse, agora vamos para isso, vamos para isso. Mas sim a gente deixar disponível para a criança explorar por longos períodos, né? Porque ela está ganhando alguma coisa dali. Tem muita coisa que a criança ganha em cada um dos materiais, né? Eu só para avisar que tem pergunta chegando. Quem mais tiver pergunta pode mandar aqui. A gente vai responder daqui a pouquinho, que eu não quero perder aqui o fio da meada da sequência que a Luísa está passando para a gente de materiais de cada fase do desenvolvimento. Não necessariamente ficar aí ligado, né? Ai, meu filho tem 6 meses, ele tinha que estar fazendo isso. Mas ver se ele está em que fase. Pode falar sobre isso no final. Né? Tá, pode Vamos deixar. lá, continua. Então eu falei dos 6 aos 9, tem esse negócio do movimento do corpo para engatinhar, né? Para ir da posição de sentado para deitado, deitado para sentado, tem o motor, tem a caixa de permanência, né? A permanência de objetos e tudo mais. E aí, dos 9 aos 12, a gente desenvolve um pouquinho mais essas mesmas coisas. Então, por exemplo, a caixa de permanência agora vai, que a gente chama de scaffolding, né? Então, vai construindo, né, em cima das bases. Então, a caixa de permanência, a gente tem 5, né, que vai indo, né, progredindo. Então, agora, aos 9, aos 12, a gente introduz aqui, tem a gaveta, né, que aí, esse processo cognitivo da permanência do objeto vai ficando mais avançado. Então, começa essa memória operacional, né, então, a trabalhar, quando a bola entra no orifício e ela some por muito mais tempo e a criança sabe que ela está lá dentro. E aí ela abre a caixa. E aí a gaveta, né? Essa é outra coisa da mão, que é o movimento pinça que começa a ser desenvolvido. Então tem para puxar a gaveta, né? Que também trabalha essa coordenação motora da mão. E o bebê dos 9 aos meses começa a levantar e agachar. Então parte, né, da mobília, por exemplo. O sofá é muito importante, né? Um puff, tem muita gente que investe, né, numa barra de apoio, né? Barra de apoio, como é que chama? É uma barra na parede, né? Eu já vi gente fazer isso com vassoura. Então você consegue fazer super barato, né? Não precisa ter aquele espelho com aquela barra que custa R$1.000, né? Pode fazer prender, parafusar Cabo de cortina, alguma madeira. né? Isso.
Isso, dá para, né, trabalhar isso e aí levantar e agachar e depois cruise. Como é que fala cruise em português? Ela É quando vai vai, andando de um ela lado vai para o outro, cruzando mesmo, né? De um móvel para o outro. Então a cruising. criança começa ali, né? Então tem de um lado para o outro e aí começa para frente. Então tem o carrinho Montessori também que a gente introduz dos 9 aos 12 meses também, que aí começa a andar para frente. É importante que ele seja pesado, né? E para ele durar muito tempo, o carrinho é legal porque aí a criança começa a carregar as coisas, né? Colocar brinquedo, ficar carregando os blocos e fazer. Então, aqueles andadores que você vê no mercado de plástico, cheio de botão, de luzinha, de barulho, eu acho péssimo porque ele é leve, então a criança não tem esse suporte para andar. Ele é hiperestimulante, então ele não está focando no movimento, no que ele precisa desenvolver ali no andador. É cheio de distração, né? E aí, quando ele aprende a andar, não tem mais interesse naquilo, né? Mas quando tem aquele carrinho, a criança consegue colocar, carregar coisa lá, livro para lá e para cá, né? Então uma pessoa colocou aqui, caminhar lateralidade. Lateralidade. Isso, Isso. obrigada. E aproveitando aqui, Então, a Eliane também falou, nossa impaciência adultista é difícil de controlar, é um processo de aprendizagem para pais e cuidadores. Com sim, certeza, né? com Acho que é o certeza. maior aprendizado, tá na gente, não tá na criança. Isso. Que mais que tem? Dos 9 aos 12. O carrinho também é um exemplo que para mim foi um belo investimento, porque eu comprei um carrinho, depois ficou, né? Minha filha foi crescendo e ela levava no jardim. Eu lembro que ela gostava de colecionar as folhinhas, as coisinhas do jardim. Depois a gente virou para o meu filho, serviu para o meu filho. Depois ele usou também. Aí depois ela começou já com essa coisa mais imaginativa de brincar e de fazer supermercado. Então o carrinho Uhum, serviu para tudo, assim, virou. Foi um dos brinquedos assim que mais duraram, né? De materiais que uhum, mais duraram na nossa casa ali. uhum. E É, vai investimento. é, e o ter um espaço para colocar alguma coisa, né? Quando você pensa num bebezinho de 9 meses, ele cai, né? Então, colocar um peso lá dentro, né? É importante ter, né, a parte da caixa para acrescentar peso, né? Então, tem muitas utilidades. Eu não sei se todo mundo sabe do que a gente está falando. Eu espero que eles saibam do que a gente está falando. Eu estou falando do Aquele carrinho carrinho, né? Montessori e o andador que não é nada, né? O andador é só um plástico, assim, tem onde o bebê pega e um plástico cheio de botão, de coisa aqui, e a rodinha embaixo, e o bebê só empurra aquilo, né? Então, a, e o carrinho Montessori não, o carrinho é uma caixa de madeira que dá para colocar coisa dentro e tem onde o bebê pega a Cabo, barra, né? né? E as rodinhas, A o cabo Tamara falou, carrinho é supra-sumo da autonomia. Ele vai acompanhando todo o desenvolvimento e refinamento do movimento. Isso Uhum. mesmo. Isso. E aí um outro que é o rola-bola que você mencionou, que está aqui, que para o bebê levantar e agachar. Levantar e agachar, levantar e Fazer agachar. aquele... Ele levanta, coloca a bola aqui em cima e aí vê a bola rodando até embaixo, né? Então, isso também incentiva a repetição, porque o bebê gosta de ver isso. Também tem o tracking, seguindo a bola, né, do olho, então você está trabalhando a visão também, tem várias coisas envolvidas nesse rola-bola. Tem alguém aqui pedindo para mostrar o carrinho Montessori. Por um acaso você tem algum aí para Tenho. mostrar? Peraí. Pega lá pra gente. Vou aproveitar aqui e fazer um convite para vocês que ainda não conhecem o Vila Montessori para acessar a nossa plataforma. Tem a explicação de todos esses materiais, a sequência de todos esses materiais. Tem sugestão de, se você não tem esse material, o que você pode usar na sua casa. Aí, esse é o carrinho. Olha que lindinho. Ai, o seu é muito bonitinho, né? O meu era Eu aquele da tenho. IKEA, sabe? Da IKEA, Ah, IKEA, que algumas pessoas, né, nos Estados Unidos é uma loja de móveis, né? Estilo Etna, Tokstok aí do Brasil. E aí o isso. meu era daquele. Então, esse daqui é da Smirna Montessori e eu tenho um vídeo que falo sobre isso, tem um reel no meu perfil que eu falo sobre isso.
e tem um destaque também que é meio antigo, mas está lá, movimento, o destaque movimento. E aí tem vários posts sobre o desenvolvimento do movimento grosso, né? Coordenação motora grossa do corpo. A Luísa tem vídeos incríveis, assim, mostrando como usar os materiais e a sequência também, explicando, né, a sequência, isso é muito interessante. E lá no Vila a gente também tem a explicação dos materiais, assim, como apresentar para a criança, como dispor. E alguns materiais a gente tem em PDF também, para fazer download, por exemplo, os móveis, né, as cartas preto e branco, tudo que é possível tem em PDF para fazer o download. Montar o seu próprio, tem lá disponível Legal. também. Então, vamos seguir. Uma outra é isso daqui, que é dos 9 aos 12 também o movimento pinça, que vai começando a desenvolver. Tem a força, uma caixa de permanência. Tem a da gaveta e tem essa daqui também, que requer mais força, né? Uma coordenação maior e força das mãos para empurrar a bola, né? Eu acho que é isso, de 9 a 12, eu acho que é os E básicos. depois, de 12... Eu estou tentando mostrar os básicos, assim, né? Eu não quero entrar nos material, mais né? elaborados. É muita coisa, mas uma coisa que eu quero provocar aqui as pessoas também, e que eu gosto de fazer muito isso lá no Vila, é que às vezes a gente olha e a gente pensa assim, ai, não tenho, ai, muito difícil, ai, muito caro. De fato, muitos materiais, eles não são tão acessíveis, são mais caros, mas muita coisa a gente pode usar a nossa criatividade e fazer. Já vi gente fazendo caixa de permanência, né, cortando ali, caixa de cereal, caixa de papelão, caixa de papelão, caixa de sapato. O próprio rola-bola já vi também criando na parede, com ali os canos de PVC, ou você pode usar o próprio rolo de papel higiênico, enfim. A gente não vai conseguir fazer, né, um material tão maravilhoso e atrativo, mas a gente pode sim encontrar outros caminhos em nome do desenvolvimento da criança, para respeitar ali essa sequência do desenvolvimento, né? Isso, e ter conhecimento dos materiais e do que cada um está desenvolvendo, que é uma coisa que eu foco, por exemplo, no meu perfil, que tem tudo por idade, fala exatamente o que cada material está desenvolvendo, ajuda o adulto a fazer observação e entender que quando ele está, por exemplo, o bebê está abrindo uma gaveta e tirando uma coisa lá de dentro da gaveta da cozinha, ajuda o adulto a entender, olha, ele está desenvolvendo aquilo que aquele material desenvolve, aquela coisa ali é o que ele está tentando fazer aqui. E aí ajuda a gente a não interromper isso. Então a gente fala, está bagunçando a cozinha, está tirando, minha filha adorava tirar a calcinha da minha gaveta e colocar no pescoço dela. E ela fazia isso e tirava o sutiã, assim, sabe? E ela abria a gaveta, fechava a gaveta e ficava tirando. E na cozinha a mesma coisa, bagunça, né? Abrindo a gaveta. E aí a gente saber, tem tanta coisa envolvida nesse processo, né? De colocar, tirar, abrir, fechar, colocar dentro e tirar. E, nossa, é muita coisa. Então a gente perceber essas coisas, por exemplo, esse negócio do rola-bola, que está desenvolvendo ela levantar e agachar, e colocar, soltar, e ver alguma coisa, tudo isso acontece no nosso dia a dia. Tem coisas da casa que está desenvolvendo essas mesmas coisas, né? Então, é legal as pessoas saberem sobre essas coisas, mesmo não pensando com o intuito de, eu quero comprar e eu quero ter tudo isso na minha casa, né? Então, assim, isso também é muito importante. Esse conhecimento do desenvolvimento dá poder para a gente e dá essa habilidade da gente poder perceber as coisas pequenas do dia a dia que a criança consegue fazer na nossa casa, entendeu? Então, é muito legal ter esse conhecimento, né? Com certeza. Estamos aqui o conhecimento com alguns comentários. Aqui. Controle dos dedos também, né? Porque depois que eles conseguem empurrar as bolinhas com a palma da mão, eles passam a empurrar com as pontas dos dedos. Isso, e vai também a mão inteira, depois as duas mãos juntas, porque todos os dedos, né, tem mais força. O bebê também, inclusive, aprende com aquele ali a força do corpo, porque no começo é muito duro, então ele tem que usar o corpo inteiro para, às vezes até, né, levanta um pouquinho para empurrar, e aí vai ficando cada vez mais, né, de todos os dedos, depois 2 dedos, depois 1 dedo, e é muita força em tudo, né, que tá desenvolvendo ali. Fantástico. E a Lucy falou, perceber as necessidades. Depois a Tamara, desenvolvimento na prática são os pequenos milagres acontecendo na nossa frente aos nossos olhos.
mas precisamos ter olhos de ver, é verdade. Às vezes a gente não Uhum. tem o olho para ver, né? Uhum. A gente está ali acontecendo na nossa frente, a gente não está percebendo. Então, esse conhecimento, ele é a chave, ele é essencial. Que é o que volta no começo da nossa live, né? Que a gente estava falando isso, que a gente falou. As pessoas perguntam tanto de material, mas não é o material em si, mas é todo o conhecimento daqui propósito esse material serve, para a Uhum. gente saber ter o olho de ver, né? Isso. Vamos lá, que a gente está Vamos aqui, ainda tem continuar. muita coisa para falar. Vamos lá. Então continuando esse negócio do movimento do pulso, da pinça, né? Então tem a ficha de moeda também, que é outra caixa que a gente pode contar como uma caixa de permanência, mas também tem a ficha. Essa coordenação que também trabalha o pulso. Tem os sólidos geométricos, né? Aquela caixa que coloca um cubo, um cilindro, né? Essas outras. Tem também o porcas e parafusos, que trabalha o pulso desse jeito. Tem a caixa com gâmelas, né? Que é a, As esse aqui, que gavetinhas, né? aí Ela abre. o pulso agora faz assim, né? Ao invés de assim, que nem aquele quebra-cabeça que eu mostrei. E aí a gente começa a introduzir coisas mais de autoexpressão também, então instrumentos musicais, arte, massinha, né? Essas coisas. Então a gente está trabalhando bastante com a, a coordenação motora fina, vai ficando cada vez mais avançado aqui. E aí, dos 18 aos 24, a gente começa a introduzir vida prática. Então, as atividades com as mãos, elas agora são mais direcionadas, né, ao trabalho. Então, como se vestir, como preparar comida, usar uma faca, lavar louça, dar comida para o cachorro, regar planta, tudo para desenvolver essa independência, essa autonomia, com todas as habilidades que foram desenvolvidas até aqui. Então, essa é a parte fantástica, né? Quando a criança começa a ter esse interesse por independência, por querer fazer tudo sozinho, por ter essa autonomia, conseguir fazer as coisas, que é uma coisa que a Maria Montessori fala muito, né, no mente da criança. Então, naquela timeline dos materiais, tudo aquilo foi para chegar aqui, que é o que as pessoas não compreendem. Nossa, como que uma criança de 1 ano e meio consegue fazer isso, de 2 anos consegue fazer isso? E é por causa de todo esse desenvolvimento que a criança fez até aqui. Então, a, essa parte, né, da vida prática, que começa mais ou menos com 1 ano e meio até 2 anos, foi trabalhada de forma Refinando, não digamos assim, refinando todos os movimentos, todos os sentidos, para preparar mesmo, para fazer. e de forma que não era aquilo, né? A gente está transferindo uma habilidade que foi desenvolvida aqui para indireta, era a palavra que eu estava tentando lembrar. Um desenvolvimento indireto, né? Que por exemplo, tudo isso também está preparando para a escrita, né? Então, o trabalho indireto que acontece para a criança chegar até lá. Legal, muito legal. Que mais? Aí, então, foco na vida prática, no cotidiano, né? No cuidado do ambiente, cuidado de si mesma. Aí, dos 2 aos 3, é quando a gente começa tudo que já foi introduzido até aqui agora está sendo mais aprimorado. Então, as atividades vão avançando e ficando cada vez mais desafiadora, né? Então, a preparação para a escrita, por exemplo, então tem o desenvolvimento que foi trabalhado do movimento pinça lá atrás, está ficando elaborado e a criança agora consegue, por exemplo, trabalhar com tesoura, com agulha, colagem, né? Então, essas atividades também voltadas ao STEM, que eu não sei se esse termo ajuda e se tem alguém assistindo, se tem um termo desse em português, mas eu sempre falo em inglês. Acho STEM que é o é acrônimo, né, mesmo, né? De ciência, fala tecnologia. STEM? Acho É que ciência, sim, ciência, tecnologia, tecnologia. engenharia e matemática. Isso. Isso. Eu não sei se as pessoas estão usando esses termos para falar sobre brinquedo, material da primeira infância e de bebê recém-nascido, né? Mas quando a Eu gente. também uso o STEM, então, gente, qualquer coisa vocês corrijam aqui a gente. Então a gente também vai começando a trabalhar STEM, está cada vez mais no contexto de casa, né? Também não tanto na escola Montessori. Claro, tudo está envolvido com STEM, mas aqueles brinquedos que você vê no mercado, que é
mais STEM, porque muitos deles são brinquedos abertos, né? Então, por exemplo, blocos é um material STEM. Eu acabei de fazer um post sobre os blocos e eu falo na legenda sobre STEM. E ele vai, a gente vai focando mais em atividades voltadas nessa idade, que aí tem mais coisa de matemática. Tem no Montessori o empilhar, né? O empilhar, o colocar Tem em também, sequência, maior para menor, já entra um pouco disso também, mas aí é mais no currículo de 3 a 6, de 3 né? a 6, Aqui tem Então, outra pergunta, na verdade eu vou pular um pouquinho para as duas perguntas. A primeira, tem problema iniciar a educação Montessori se a criança já tem mais de 1 ano e nunca teve educação Montessori? É possível? Vai dar prejuízo na educação? Pode Não. responder. Não, a gente pode começar a qualquer momento, até porque tem essas coisas que a criança está desenvolvendo de outras maneiras, né? Pode não estar fortalecido, então a gente sempre presta atenção na observação. Então, se ela já estava fazendo, por exemplo, abrir e fechar, ou empilhar, ou colocar dentro e tirar, né? Ela já estava fazendo isso, mas não no nível de uma habilidade tão motor fino assim, que a gente pode, através da nossa observação, muita observação do adulto. Então, às vezes, assim, eu até recomendo de sentar e passar 5 minutos só observando. Você vai ver como que a criança pega a comida, como que ela pega uma colher, e aí você vai, através dessa observação, percebendo, ela pode trabalhar isso com isso aqui, ou ela está nesse nível. Você percebe aonde que ela está no nível. Então, com 0, né? Com 6 meses, você sabe onde está através da observação. Com 1 ano, 2 anos, você vê onde que ela está nesse nível através da nossa observação. E aí você introduz baseado, né, nessa observação aonde que ela está agora. Então, a gente tem que saber, não pode dar uma coisa muito avançada, porque ela vai perder a paciência, ela não vai querer, ela vai jogar, ela vai fazer de um jeito, às vezes, frustrada, irritada, né? Então a gente tem que prestar muita atenção do nível que ela está, motor e cognitivo também, e aí saber o que introduzir no momento certo. Então cada criança é única, não é porque ela tinha que ter sido introduzida alguma coisa com 6 meses que ela agora não pode, porque tudo, como eu falei também, vai ficando cada vez mais difícil. Então você só vai inserir num nível tal, né? Não é só porque a gente não começou do zero que a gente, né? Então não tem, assim, contanto que a gente preste muita atenção e faça muita observação e saiba ver aonde que a criança está, não tem como ser prejudicial. O prejudicial começa a ser quando a gente começa a esperar demais da criança. Então, dá uma coisa que aí ela vai se frustrar e aí ela não vai querer fazer mais aquilo, ou ela não vai conseguir trabalhar a concentração. Aí é quando a gente começa a poder ser um pouquinho perigoso. Então, por isso que a observação e o nosso conhecimento é muito importante para a gente poder ter essas ferramentas, né, para a gente poder saber aonde que a criança está. Então, não tem como você ser atrasado, porque a criança está desenvolvendo as coisas. A gente só pode refinar um pouco mais aquela habilidade que ela já está adquirindo. A gente vai refinando e vai vendo, não, isso daqui está muito avançado para ela, isso daqui está muito fácil, ela está jogando porque ela está com tédio ou muito irritada, né? Então a gente vai percebendo, observando essas coisas e tentando encaixar onde que ela está e se adaptar ao nível da criança naquele momento. Perfeito, Luísa, perfeito. Eu só quero complementar que a Maria Montessori mesmo, ela começou com as crianças a partir de 3 anos, né? E ela trabalhou por muito tempo, né? De 3 a 6 anos. E depois, que na época já era muito revolucionário, porque naquela época as crianças só iam para a escola lá para 7 ou 8 anos. Então, você trabalhar, ela começar a trabalhar com crianças de 3 a 6 anos foi um marco, uma revolução, né? E depois, quando ela foi para a Índia, como você falou, que aí ela começou a ver que começava ainda antes, e que o desenvolvimento maior do cérebro era ainda antes. E aí que ela começou a desenvolver o currículo de 0 a 3. Então, não tem problema nenhum a criança começar de uma idade diferente, não precisa ser ali desde o comecinho. E vou complementar o que a Luísa falou bem no início, para quem chegou depois também, que a Luísa falou, né, que falou do desenvolvimento da criança e o quanto o material ele é alinhado com o desenvolvimento, né, Luísa? A gente não falou, não explorou muito, mas a criança de 0 a 3, ela tem um desenvolvimento, o que a gente chama em Montessori de horm, né? Que é esse desejo que vem de dentro para fora. A criança, ela se desenvolve, né? A gente não precisa treinar uma criança a sentar,
a andar, eventualmente isso vai vindo de dentro para fora. A criança ela tem um impulso de dentro dela para o desenvolvimento. Então, muitas vezes a criança ela não foi exposta àquele material específico, mas ela desenvolveu sim aquela habilidade, porque o desenvolvimento da criança é de dentro para fora. Então, qual é o diferencial? Por que a gente tem o material Montessori, então? O material Montessori ele vem para potencializar esse desenvolvimento, para atrair a criança a desenvolver ainda mais a concentração dela, desenvolver ainda mais. Mas, de alguma forma, essa criança ela vai desenvolvendo algumas habilidades. Então, E o que atrapalha é o adulto, né? Muitas vezes a criança, a gente tem que confiar na criança, porque o adulto é o que mais atrapalha, né? O desenvolvimento da criança. É a gente interromper, é a gente falar, não, isso não pode, não para, isso daí você vai prejudicar tal coisa, né? Ou a gente está sempre corrigindo e interrompendo. Interrompendo ao invés de olhar para a criança com um olhar de curiosidade, de deixar a criança fazer aquilo porque ela está buscando aquilo por um motivo, ela está se autodesenvolvendo. Foi uma descoberta uma das grandes, né, descobertas da Maria Montessori, essa educação autodirigida e a gente atrapalha. Então a gente precisa, o adulto precisa ter esse conhecimento para saber onde, né, o que não fazer também, né? Não só ficar focando, eu tenho que fazer isso porque minha criança tem que desenvolver isso e já está na hora, ela já tinha que ter essa habilidade e ela já tinha que saber isso. E a gente tem que confiar na criança, porque ela sabe o que ela precisa. E ela mostra o que ela está precisando o tempo todo. A gente aqui não vê, a gente aqui não presta atenção, né? Verdade. Eu sei que o nosso tempinho aqui já estourou, mas tem mais uma pergunta e eu queria fazer um fechamentozinho, então vou pedir uma licença para a gente estender alguns minutinhos, porque, nossa, nem percebi a hora passar, né? Foi muito bom, essa conversa tá muito, muito boa. A Tamara perguntou, como tudo isso indiretamente vai auxiliar até lá na frente, na fase da escrita. Não, desculpa, não é uma pergunta. É incrível. O mágico de Montessori é como todos os materiais se complementam. É um currículo em flor, literalmente. É verdade. Desculpa, achei que era uma pergunta, mas é uma afirmação mesmo. E é verdade. E então, para a gente finalizar, Luiz, eu agradeço muitíssimo, né, os seus esclarecimentos, os exemplos, trazer esse monte de material lindo de se ver, mas eu queria que você contasse para a gente, assim, baseado nas suas observações, né, quais alertas você gostaria de trazer aí para as famílias e também se você tem alguma outra observação aí na sua prática que você acha que é relevante trazer para as famílias. Sim, eu acho que a gente já tocou em vários pontos sobre isso, mas para fechar, é importante a gente lembrar que os materiais eles são projetados para a criança interagir com eles de forma independente. Então, assim, também não é assim, a gente dá o material e fala assim, se vira, né? Então, a gente tem a apresentação, a gente mostra em detalhe, devagar, sem falar, para a criança prestar atenção no que a gente está fazendo. Tem todo esse processo, mas aí depois a exploração é dela, é com ela, né? A criança consegue manipular os objetos e absorver tudo que ela tem para absorver com aquele material, através dessa experiência com os materiais, e a gente não pode ficar interferindo, né? Que eu já falei. Então a gente tem que lembrar que é importante, o processo é mais importante da criança explorar aquele material do jeito dela, para ela chegar lá, confiar que ela vai chegar lá e entender que a gente não pode interferir, corrigir, né, e interromper, querendo que ela, como eu já falei, coloca a bola no buraco, que, né, é o que eu mais vejo aqui no meu centro. São os pais que ficarem olhando e esperando o bebê fazer aquilo. E fica esperando, e não é aqui, não é aqui, não é, sabe, apontando, e esquece de deixar que o processo dela chegar lá sozinha é muito mais importante do que a gente falar, olha, é isso aqui que você tem que fazer, né? Porque é aí que você está criando essas conexões, é aí que você está desenvolvendo as habilidades motoras e o cognitivo, no processo, e a gente tem que parar de focar na meta e deixar a criança desenvolver esse processo. Então, eu acho que essa é uma coisa importante que os adultos precisam lembrar, e é uma coisa que eu reparo nas crianças, né? Que cada uma tem o seu jeito, tem padrões, né? Mas cada uma tem um jeito de chegar lá,
e a gente tem que deixar também essa repetição, porque cada hora ela pode imaginar um jeito novo e ela está sempre surpreendendo a gente, né? Tem sempre um jeito novo dela fazer aquilo e a gente tem que deixar e só assistir, observar, né? E não se preocupar com quando você acha que ela não está fazendo alguma coisa certa. É só a criança está em construção, né? Eu lembro dessa... Deixar a criança é um processo em construção, né? Se ela colocou na fora de ordem, se ela não está acertando ali o buraco, segura a angústia. Deixa, dê tempo ao tempo e tenha fé, né? A Maria Montessori falava, tenha fé na criança. A gente tem que ver a criança que ainda não está lá. Uma outra coisa também que é importante é o interesse, a gente prestar atenção no interesse da criança. Então, a gente não forçar, né, quando a gente faz a estante, por exemplo, e a gente fala, a gente quer, não, mas já está na hora, ela já aprendeu, está na hora dela vir para esse material, ou, ela nunca vai ali para aquele. A gente tem que deixar ela escolher, porque é o interesse que vai levar ela a fazer alguma coisa e a saber, né, a desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver, né? Então a gente tem que fazer uma observação também prestando muita atenção, não só no nível dela, né? Onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela está repetindo, mas o que está interessando ela, porque isso também é muito importante para o desenvolvimento. Legal, Luiz. Eu acho que a gente não conseguiria cobrir tudo em uma hora, mas a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E para resumir aqui, para finalizar, acho que fica essa conclusão de que o trabalho está no adulto, né? Porque o adulto é a chave, a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o desenvolvimento da criança, entender a sequência dos materiais, entender a que propósito serve cada material, para a gente poder melhor atender a criança e para a gente ajudar ela a se desenvolver no seu maior potencial. Então, eu faço aqui o convite para vocês darem uma olhada aí no Insta da Louise, do Wondermonte, que é muito, muito maravilhoso, muito rico. Obrigada. E para vir para o Vila também e conhecer, né, a nossa plataforma, o nosso grupo de acidentes. A gente tem grupo de apoio, a gente conversa muito entre os pais, entre as famílias. Então, são dois recursos aí que vocês têm. A Louise também faz consultoria, né, Louise? Para famílias. E se você está aí pertinho de Sorocaba, não deixe de ir conhecer esse centro lindo que ela tem, com as aulas que ela está dando aí, os grupinhos, as crianças, que é uma experiência maravilhosa. Não só para a criança, mas para os pais que ficam imersos, né, nesse mundo, como é transformador para nossa mente ver acontecer diante dos seus olhos. É uma oportunidade que eu gostaria de ver se espalhar mais, né, no Brasil. Te parabenizo por essa iniciativa. Para quem não sabe, o centro é para bebês, né, para crianças de 0 a 3 anos com os adultos. Então, aqui no centro, os adultos participam e eles aprendem junto com as crianças. Então, para quem não conhece o centro aqui de Sorocaba, esse é o conceito e é muito legal ver os adultos crescerem juntos, né? E é uma coisa que você também no Vila, o foco também, né, não é só a criança, é muito conteúdo para os adultos, para eles né, ter essa sabedoria, né, aprender junto, saber o que proporcionar, como ajudar, como apoiar o desenvolvimento da criança. Então, é muito importante a gente tá aqui para ensinar os pais também e espero que vocês gostem, né, do nosso conteúdo e usufruam deles, porque tem muita coisa boa aqui. No Vila também, incrível. Isso aí, vamos juntar forças, né? E vamos levar Montessori para o Brasil todo, para todo mundo. A gente quer mais e mais pessoas. Então, vem com a gente, vamos junto, né, Luíse? E se vocês se teve alguma pergunta que ficou, só para lembrar para vocês que essas perguntas não ficam salvas, então coloca a sua pergunta lá no post que a Daniela vai colocar nos nossos perfis, faz a pergunta que a gente responde por lá, o que não deu para responder aqui. Verdade, bem lembrado. Pelo que eu vi aqui, a gente tá ok, respondemos tudo, passamos por tudo, mas bem lembrado. Pode ir colocando lá, se assistiu a gravação também, coloca lá que a gente vai acompanhando e vai respondendo. E é isso, muito obrigada, Luiz, e bom resto de sábado para você. Obrigada a você, foi um prazer. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal, bom sábado. Tchau, tchau.